bem, pessoal? Silêncio, virar para frente, pessoal. Sim. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre simulacros e simulação. Você sabe disso? Não sabe o que é simulação? Não. O que é simulação? Vocês já jogaram jogos de simulação? Não. A simulação ela faz o quê? Tenta imitar a realidade. Tenta reproduzir a realidade. Tem um filósofo chamado Jean Baudrillard, filósofo francês, que veio de 1929 a 2007. Ele vai dizer o seguinte: nós vivemos num mundo cada vez mais de simulacros e simulações do que no mundo real. E onde está esse mundo atualmente de simulacros e simulações? Na internet. As pessoas vivem cada vez mais do mundo virtual e cada vez menos do mundo real. O mundo real passou a ter menos graça do que o mundo virtual. Quando eu estou vivenciando alguma coisa no mundo real, essa coisa só é boa se eu posto. Posto, logo existo. Se eu não postar, eu não vivi. Se eu não registrar e deixar isso nas redes sociais, no mundo virtual, aquilo parece que não tem a mesma graça. Então esse é o mundo de simulacros e simulação no qual nós vivemos. Nós vivemos um mundo onde é cada vez mais informação, e é cada vez mais fácil ter acesso à informação e conhecimento, mas é um mundo que tem cada vez menos sentido. Nós não conseguimos mais encontrar um sentido, um valor, uma importância significativa das coisas. Tudo é efêmero, ou seja, tudo é passageiro e nada mais permanece. As emoções que eu experimentei agora, daqui a pouco já passam e eu já quero outras, mais e mais e cada vez mais simuladas e fantasiosas. O mundo real já não importa. Importa é o mundo virtual. É nesse mundo onde a gente vive cada vez mais. As pessoas saem, as pessoas convivem, as pessoas estão juntas no mundo real, mas aquela convivência só tem algum significado ou sentido se apostado, mas é um sentido falso, porque o que existe lá no mundo virtual é, como o próprio nome diz, é virtual, não é real. O real é que deveria valer, porque é o real que tem sentido. Mas não. A gente acha que tem sentido é o que está lá, na internet, nas redes sociais. Isso já acontecia desde o mundo antigo. O filósofo grego Platão afirmava aí que ia banir os imitadores, os artistas da sua república perfeita. Ou seja, o artista é alguém que imita a realidade. E como esse mundo que nós vivemos com Platão já é uma imitação do mundo perfeito, do mundo ideal, o artista produz uma cópia de cópia. E aí, numa rede social, seria a cópia da cópia da cópia. Ou seja, nós estamos nos afastando cada vez mais da realidade. Cada vez mais da verdade. Platão já falava isso em 360 anos de Cristo. Depois, no começo dos anos 1800, a Revolução Industrial começa a se espalhar pela Europa. Ela começa na Inglaterra, depois espalha pela Europa, e vai ser a Revolução Industrial quem vai acentuar esse processo de reprodução da realidade, de criação de simulações e simulacros da realidade, porque agora, de forma escalar, ou seja, com escala industrial, começa a se reproduzir imagens, sons, especialmente a partir do século XX, com o advento do rádio, depois da televisão e agora com o smartphone celular. O rádio reproduzia sons, a televisão, imagens e sons. Agora o celular parece que reproduz tudo, porque a nossa vida está no celular. Se a pessoa perde o celular, ela desespera, porque parece que ela perdeu a vida, porque está tudo ali. Todas as informações dela, tudo. Aplicativo de banco, aplicativo de redes sociais, as suas senhas, tudo. E ali também estão sabendo de toda a sua vida, porque tudo que você curte,
tudo que você comenta, tudo que você compartilha, tudo que você acessa, eles sabem. Isso produz dados para as big techs, as grandes empresas de comunicação, donas das redes sociais, como Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Telegram. São as redes sociais aí que hoje controlam e dominam tudo nas big techs, né? Hoje é a coisa mais valiosa, por isso nós dizemos que nós vivemos na era do capitalismo informacional, da informação, onde a informação é a principal fonte de riqueza. E quem está mais rico é quem detém essas informações e sabe mais da nossa vida do que a gente mesmo. Tem coisas que você nem lembra, que você clicou, que você acessou, que você curtiu, comentou, compartilhou, mas eles sabem, esses dados estão lá. E eles usam esses dados para poder te manipular. Te manipular levando a você comprar o que não precisa, gastando o que não tem, para aparecer para quem você nem conhece. As mercadorias, os produtos desse mundo virtual de simulação e simulacro viram um fetichismo, ou seja, ganham vida. O feitiço encanta as mercadorias e os produtos, e eles passam a ser mais importantes do que as pessoas. As pessoas são reificadas, transformadas em produtos e coisas. Nas redes sociais, esses influencers, na verdade não são influencers, são produtos, são coisas, são objetos que estão ali se comercializando, se vendendo, associando a sua imagem a produtos. Imagens que são simulação, são simulacros, que não correspondem à realidade, mas que eles querem nos transmitir como se fosse assim fosse. Né? Em 1884, Friedrich Nietzsche defendeu que não podemos mais nos voltar para Deus, né? Em busca de sentido. Então não dava um sentido. Antigamente quem dava um sentido era a religião, Deus. Agora não dá mais, porque nós construímos um mundo onde nós matamos Deus. Deus está morto e nós o matamos. Porque nós construímos um mundo e não tem mais espaço para Deus. Deus era o sentido último da Idade Média e da modernidade. Agora no mundo contemporâneo Deus já não tem mais sentido. E o próprio Deus se transformou numa imagem, num simulacro, numa simulação, numa mercadoria. Hoje, igrejas evangélicas e a própria igreja católica e as religiões, elas transformaram Deus, a divindade, o sagrado, num produto, numa mercadoria. Não é mais Deus que está sendo pregado ali nos cultos, mas uma simulação, um simulacro de Deus, uma mercadoria, que nos dá um falso sentido da vida. O sentido da vida é seguir aquelas leis ali, as regras da religião, e principalmente contribuir financeiramente para bancar pastores, padres, para bancar os líderes religiosos, seja qual religião for. Então eles transformaram a religião em Deus, uma mercadoria. Deus morreu e nós o matamos. E colocamos no lugar dele um ídolo. Esse Deus é um ídolo, é o ídolo que fala da Bíblia, né? Até que em 1970, o Roland Barthes ele diz que os signos e símbolos eles têm funções ideológicas. O símbolo é um sinal que representa uma coisa. O símbolo é algo, né, é uma imagem que liga duas coisas. É diferente de diabo. Diabo separa diabos, símbolos unem. Então tem a função de ideológica que transmite aos que veem uma simplicidade natural. Ou seja, a comunicação, os símbolos, a linguagem, ela está se tornando cada vez mais simples. Estamos abreviando palavras, já não temos mais paciência e concentração para conseguir ler textos grandes. A nossa atenção e concentração está se reduzindo cada vez mais. Essa geração TikTok não consegue ficar mais do que um minuto e meio concentrado em uma coisa. A média humana do século XX era mais ou menos de 20 a 30 minutos que conseguia manter a atenção focada. Agora diminuiu. Estamos aí. No Brasil já era 7 minutos, que era mais ou menos o intervalo da novela. Agora caiu ainda mais. Para 1, 2 minutos no máximo que as pessoas conseguem ficar concentradas sem começar a viajar. Por exemplo, eu estou falando aqui alguns minutos, muitos de vocês já estão viajando no honesto. Por quê? Não conseguem ficar concentrados no que eu estou falando. Já estão com a cabeça em outro, pensando em outras coisas, fazendo mentalmente outras coisas aí na mente de vocês. Em 1989, o cientista da computação britânico Tim Berners-Lee inventou o World Wide Web, rede mundial de computadores, a WWW, uma iniciativa intermédia baseada na internet
compartilhamento global de informação. Aí cria a internet em 89, ela vai se expandindo, e agora, antes ela estava nos computadores, agora ela está na nossa mão. E aí que onde a gente vive muito mais do que no mundo, tudo é lá. As coisas acontecem cada vez menos no mundo real, cada vez mais no mundo virtual. Tudo, amizade, relacionamentos, flerte, tudo está rolando é lá, não no mundo real. Existe tanta informação no mundo moderno que não podemos absorvê-la toda para descobrir o que de fato está acontecendo. Então a inteligência ficou cega de tanta informação, não conseguimos mais conectá-la, porque o conhecimento é o quê? Você juntar dados e informações e dar sentido para eles. E sabedoria é você saber o que fazer com eles. Então nós não chegamos nem ao conhecimento nem à sabedoria. Estamos cheios de informação, mas desconexas, desconectadas, soltas, fluídas, sem sentido algum. A mídia simplifica as coisas, apostando que a gente é burro. Ao simplificar, ela nos torna burro, porque a gente não consegue mais pensar de forma complexa. E aí ela nos dá soluções simples para problemas complexos. E as soluções simples não resolvem os problemas. Em todos os aspectos da vida. Seja em relacionamento, seja em aspectos de vida financeira, seja de sentido da vida mesmo, a questão religiosa. Ele nos vende uma relação simples com Deus, com o sagrado, um chip completamente complexo. Então a mídia simplifica as coisas para nós, decidindo que torna real. A gente só acredita nas coisas quando tiver print, se tiver vídeo. Se não tiver, a gente não acredita mais. Porque aí parece que é mentira. Porque o mundo real não importa mais. O que importa é se tiver vídeo, se tiver foto. A replicação de certas imagens históricas nos leva a aceitá-las como realidade. Então tem um monte de histórias sendo contadas através de vídeos, de fotos na internet, de imagens. E a gente passa a acreditar essas histórias como se elas fossem reais. Enquanto as histórias do mundo real a gente acha que é mentira. Por quê? Não tem registro na internet. Se não tiver na internet é porque é mentira. Tudo que está na internet é porque é verdade. Tem um monte de coisa na internet que é fake, é mentira, é mentira. Então as coisas de eventos do mundo físico, em sua forma não explicada, não empacotada, não estão mais disponíveis para nós. Cada vez menos. As informações do mundo real a gente tem acesso. Porque a gente está mais focado no mundo virtual. Então todas as complexidades se perdeu. Eles ficam nos vendendo como se as coisas fossem simples. Como se a vida fosse simples e não é. Existir é algo extremamente complexo. A realidade é algo extremamente complexo. Simples é um mundo virtual. Um mundo de ilusão, de aparência. É a caverna de Platão, um mundo de sombras. Mas que a gente toma como se fosse a verdadeira realidade. E aí a gente passa a acreditar que o mapa é mais real do que o território. A gente vive uma sociedade de espetáculo. O espetáculo acontece no mundo virtual. No mundo real já importa cada vez menos. Ele falava sobre o Apocalipse. Ele falava assim, com o século XXI, nós chegamos ao fim da história. Acabou a história. A história não faz mais sentido, não é algo mais linear. Agora é algo completamente aleatório, solto. Não conseguimos mais conectar as coisas. O mundo acabou, o mundo real. A partir do século XX nós vamos viver cada vez mais o mundo virtual. O mundo real vai desaparecer. É o fim da história, é o consumismo, o fetichismo, é esse hiperrealidade que é o mundo virtual. A gente vive muito mais do que no mundo real. Compreenderam aí o pensamento do Jean Baudrillard? Sim. Aquilo?